Bom dia, pessoal. Meu nome é Enio, sou conselheiro fiscal do Sumprev. Estou aqui hoje com meu amigo Jobson. Jobson é presidente licenciado do Sindicato dos Servidores Municipais de Sumaré. Também é o primeiro suplente aí do Conselho Fiscal do Sumprev. E estou aqui com ele hoje para a gente bater um papo sobre a questão previdenciária do servidor, trocar algumas informações. E aí, Jobson, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia a todos, né? Como o Enio falou, presidente licenciado agora do sindicato, e é uma honra estar aqui, agradecer aí da conversa, do bate-papo sobre essa questão tão importante para nós servidores, né? Eu falo nós porque, assim, a gente também é servidor de carreira, participa do Sumprev, e independente de a gente estar hoje no conselho ou não, hoje eu sou suplente do conselho, a gente tem a nossa aposentadoria, né, que vai contabilizar lá, então a gente tem essa zelo pelo patrimônio, pelo investimento que tem lá e o dinheiro que tem depositado, e a gente tem feito, então, esse acompanhamento no dia a dia também de como está o Sumprev. Certo. Jobs, que inclusive já foi conselheiro fiscal do Sumprev também, né, Jobs? Vocês atuaram lá atrás, logo no início. E fala um pouco para a gente quais os desafios que vocês tiveram lá atrás, quais foram os obstáculos, o que vocês conseguiram avançar lá enquanto vocês estavam no Conselho Fiscal do Sumprev? É legal, é bom lembrar, a gente teve no Conselho Fiscal, é, nós tivemos alguns avanços importantes, porque na época o governo não fazia a contribuição que era descontada, entendeu? E a gente tinha muito assim, cobrança mesmo, verificação do dia a dia ali, mensalmente não fazia, tinha parcelamento e não honrava. Então a gente fazia muitas cobranças, além das cobranças, a gente chegou ao ponto de fazer a denúncia, né? Então a gente, o conselho da época, nós fizemos várias denúncias no Ministério Público, até por falta de repasse, na verdade. Descontava do servidor e não repassava. Então, assim, é chegar ao extremo do servidor pagar, o dinheiro ficava retido e o Sumprev não recebia. Então, onerava aquele valor do investimento, tirava para pagar, no caso, o auxílio-doença, que na época, além das pensões e aposentadorias, na época também pagava o auxílio-doença. Então é bem complicado, porque assim, o Sumprev acabava tendo que descapitalizar para conseguir custear despesas, porque, como você falou, o que era descontado nosso, do servidor, não era repassado, e você bem sabe que o patronal também não era repassado naquela época. Então, a prefeitura basicamente não repassava nada do Sumprev, isso ocasionou aí um acúmulo da dívida da prefeitura com o Sumprev, dívida essa que virou aí uma série de parcelamentos que são pagos até hoje, e alguns deles vão acabar daqui a 10 anos aí, se tudo permanecer em ordem, se forem feitos os pagamentos em dia. E não tem como falar que isso não, de certa forma, impactou a saúde financeira do fundo, porque quando teve a reforma da Previdência, Jobs, você bem sabe aí que aqueles fundos que eram deficitários tiveram que fazer a mudança da alíquota, e Sumaré foi uma dessas cidades aí que teve que alterar a alíquota, porque naquele momento ele era deficitário, né? Justamente. Acaba mais uma vez pagando, o servidor sempre pagando a conta. Isso é importante, e assim, cada vez que tirava o valor para fazer o custear mesmo a aposentadoria, a pensão, é onerado, e aí o montante final sempre diminuía. A questão do auxílio-doença, nós apontamos na época que era crescente, mês a mês era crescente, o gráfico lá a gente avaliava, e todo mês, então, o auxílio-doença aumentava. E quem pagava era o servidor. Eu falo assim, o servidor acabava pagando Sim, isso, saiu do né? nosso bolso, não tinha Isso. como. E é importante que a gente fazia esses apontamentos, cobrava que o próprio Sumprev fizesse uma perícia, uma junta médica para avaliar, mas não, na verdade, à época somente trocava o atestado. Então é importante falar que hoje, né, não é mais o Sumprev que paga o auxílio-doença. Hoje, quem paga o auxílio-doença é o ente, é a prefeitura. Certo. Então, isso aí, de certa forma, ajuda a arrecadação do fundo de previdência, né? Aquilo que vai descapitalizar é só a questão de pagamento de pensão e aposentadoria, não mais auxílio-doença. Hoje, o auxílio-doença, quem paga é a prefeitura. Esse é importante destacar também,
que é por isso o motivo, então, da prefeitura se preocupar de hoje fazer readaptação, reabilitação, fazer a perícia, ter a junta médica. Então, tudo isso porque hoje sai do bolso da prefeitura. Quando não saía, era deixado assim, você levava o atestado de 180 dias, saía com outro atestado, era só troca de atestado, na verdade. Aquilo que vinha, você saía, não fazia uma avaliação, que às vezes o servidor, ele está ali, mas ele consegue fazer uma outra atividade, né? Então, você vai lá, você faz uma readaptação ou uma reabilitação, consegue ainda estar em outro setor, mas está trabalhando, então não onera tanto a prefeitura. Hoje é assim. Na época, não. Você chegava lá com 180 dias de atestado, trocava o atestado, ficava 180 dias aguardando. É. Isso acabou gerando uma outra situação, né, Jobson? Hoje a gente tem visto aí, principalmente do ano passado para cá, alguns casos ali que estão não só readaptando, como inclusive mudando a natureza do cargo, né? Então, há preocupação, inclusive do servidor, isso vai impactar na minha aposentadoria, vai influenciar na minha idade mínima para aposentadoria. Então, assim, isso acho que eu tenho visto que é uma reclamação crescente aí da categoria, a gente tem que pensar em como abordar isso. O sindicato tem feito alguma coisa nesse sentido, Jobs? Tem algum trabalho sendo feito em relação a isso? É bem importante, é uma causa que a gente tem que estar atenta a ela, principalmente porque, às vezes, ele tem direito a uma aposentadoria especial, um professor, por exemplo, aí ele pega e sai da sala de aula, vai trabalhar na secretaria da escola ou em outra atividade, não mais na aula, né? Não está mais dando a aula. Então, na hora que for fazer a contabilização para aposentadoria, esse tempo fora da sala de aula pode estar prejudicando ele na hora da aposentadoria. Então, assim, busca sempre a orientação no sindicato, vai estar dando o amparo jurídico necessário, os diretores que estão lá hoje conseguem te dar esse atendimento, esse esclarecimento, mas é importante estar atento. Então, assim, a gente orienta sempre para fazer bastante avaliação da necessidade mesmo, e depois a gente tem, na verdade, o corpo jurídico disponível para fazer esse enfrentamento. A gente, às vezes, acata a decisão por achar isso não vai impactar em nada. Então, lembrando, cada caso é um caso, isso tem que ser analisado com calma, mas eu sempre acredito, eu sou do intuito que a gente sempre tem que tentar mediar a situação de forma a encontrar um caminho que também não prejudique o servidor, que ele vai ser duplamente penalizado, ele vai estar sendo penalizado, geralmente, por uma doença ou causada pelo trabalho ou não, mas que já está afetando ele, e ainda vai ter a penalização previdenciária. Então, assim, a gente pode encontrar meios para que a pessoa continue exercendo a sua função ou algo correlato à sua função, desde dentro das restrições que ela tenha direito, né? Então, o que a gente orienta e a gente tenta fazer nesse meio, fazer ela continuar no magistério, né? Mesmo que esteja fora da aula, mas ali na coordenação, naquelas que são as atividades, por exemplo, de um professor, para não sair fora das atividades, né? Porque o professor não é só a aula ali dentro da sala, né? Tem outras atividades do dia a dia. Esse é um exemplo que a gente faz os acompanhamentos para não ter o prejuízo depois, né? Por exemplo, para não falar, olha, ele foi para uma secretaria de escola numa atividade que não é do professor. Então, assim, porque às vezes já tem uma restrição à presença, mas aí uma sala de coordenação, uma outra atividade do magistério, preparação de aula, algo que possa fazer e não vai prejudicar na questão do período da aposentadoria. Geralmente é momentâneo, né? Esses casos, então, assim, ele vai, sai, faz lá, melhora a questão e volta para a atividade normal. A gente tem feito esses acompanhamentos e o sindicato, então, está lá realmente para dar essa assistência, esse amparo, essa necessidade do dia a dia e do magistério e de todas as outras atividades também, sem ser do magistério. Perfeito, Johnson. Em relação a isso, o que o sindicato tem feito nos últimos anos nesse sentido aí, em relação, a gente teve a reforma da Previdência, que de certa forma afetou a gente, mesmo estando num regime próprio, algumas coisas inevitavelmente respingaram aqui, e eu sei que a gente tem tido algumas dificuldades ao longo dos anos. O que o sindicato tem feito nesse sentido aí para tentar melhorar as condições previdenciárias do servidor? Tem a questão das jornadas variáveis, né, que a gente conseguiu aí ela ser contabilizada para cálculo de aposentadorias, né, as jornadas variáveis. A pessoa às vezes era contratada com 150 horas,
contribuía com 200 até 240, e na hora de fazer o cálculo para aposentadoria não era contabilizado o total de hora que ele contribuía e que ele de fato fazia. Então foi regulamentado e hoje então as jornadas variáveis elas contabilizam o total para fazer o cálculo de aposentadoria. Essa é uma das questões. Lembrando que, inclusive, que não era uma questão exclusiva da educação. A gente tinha Não, outros setores que tinham sim, isso, tem a né? guarda municipal, na saúde, tem outros setores que também faz essa jornada variável, né? Não só na educação. E contemplou num todo todos os servidores que fazem jornadas variáveis. Tem a questão também da revogação do desconto dos 14%. Essa é uma pauta que ela foi assim bastante discutida e a gente fala assim, revogar o desconto era necessário, porque assim, o aposentado ele já fez aquele cálculo, todo servidor já fez, mas o aposentado ele já contribuiu, a gente entende que ele contribuiu a vida toda para a aposentadoria. E teve, surpreso, de fato, chegou lá um desconto de 14% uma contribuição. E ele é um servidor inativo, né? E surpreendeu, mesmo assim tinha os 14, tentamos de forma judicial, tal, não conseguimos, porque diz que era constitucional, a gente alegava de ser inconstitucional, tal, mas não conseguimos via central sindical, via sindicato. Mas aí na campanha salarial agora a gente conseguiu fazer a revogação, então a partir desse ano agora não pagou mais, teve depois logo depois da campanha salarial, que o database é março, em abril já não pagou, então no mês de maio já recebeu sem o desconto dos 14% com o limite do teto do INSS. E aí, se vier com desconto, pode procurar o sindicato também, o pessoal vai prestar assessoria lá em relação Justamente. A isso. Se tiver acontecendo o desconto da alíquota dos 14%, pode procurar o sindicato, que a gente vai estar dando toda a assistência, né? Eu falo, a gente, sim, eu estou licenciado, mas o sindicato, reforçar o sindicato está lá, procura o sindicato, que ele vai estar lá dando todo o apoio e assistência aí para que cesse de fato esse desconto, se caso estiver havendo esse desconto. Outra coisa também, que aí vale bastante para os aposentados, que estava acontecendo, é o seguinte, a questão do vale alimentação, então tem uma tabela lá que não é para descontar mais nada. Quem pega a cesta, quem tem o vale alimentação, mesmo sendo aposentado, não é para acontecer nenhum desconto sobre isso. E o que estava acontecendo, chegava lá no sindicato, os aposentados, está havendo desconto do vale alimentação deles. E não é para descontar. Então, se você é aposentado ou conhece alguém, algum servidor que é aposentado, está lá no lerite dele descontando cesta, vale alimentação ou cesta, pode pedir para ir no sindicato, o sindicato vai estar lá de porta aberta, vai atender, e não é para descontar mais, inclusive vai pegar o reembolso desses meses que descontou. Então, a partir de janeiro de 2024, não era para ter havido nenhum desconto no olerite desse servidor, independente de ele estar aposentado ou não. E, inclusive, em relação a isso, Jobs, também há uma outra discussão, porque lembrando que o Sumprev ele não custeia a cesta nem o vale alimentação como benefício, isso é custeado pela prefeitura. Justo. E aí tem o pessoal que às vezes fala assim, mas eu não recebi a cesta, mas não recebi o cartão. Então, lembrando que isso é responsabilidade da prefeitura, o sindicato também tem agido em relação a isso? Sim, a gente tem feito sempre esse acompanhamento, o sócio sindicato procura o sindicato, quem não é sócio vai lá, a gente vai dar assistência, vai explicar, mas a gente quer que seja sócio, e aí a gente dá o amparo nessa questão, sendo sócio, a gente faz o acompanhamento para que aconteça tudo de fato que é de direito. O repasse é feito da prefeitura para o fundo de previdência e eles assim pagam todos os aposentados. Mas é direito, a lei concede o direito a todos os servidores ativos e inativos. Então, qualquer dúvida, procura o sindicato, a gente vai estar sanando aí a deficiência que está acontecendo aí de não estar recebendo. E lembrando que também, assim, algumas questões elas precisam ser provocadas, gente. O que significa isso? Às vezes, o servidor tem que chegar e se manifestar, olha, aconteceu tal coisa comigo. Porque, infelizmente, não dá para saber tudo o que acontece. Né? Não, então, a gente não consegue. Assim, a gente tem acesso ao portal de transparência, a gente, enquanto servidor público, é algo público, lá todo mundo tem acesso, o sindicato, acredito que também tem acesso, o Jobson, pessoa física, tem acesso. Só que tem
detalhes lá dentro do Olerite que só a pessoa que está recebendo vai saber se tem, se não tem. Então, em exceções aí, é importante procurar assessoria. Lógico, o servidor tem direito de abrir um protocolo questionando, mas muitas vezes a gente vai ser soterrado na burocracia, é moroso, então sempre procurar aí a orientação do sindicato que vai ter um corpo jurídico, vai conseguir fornecer estrutura para isso, acho que é importante isso daí. Inclusive, eu estava na campanha de dissídio desse ano, foi inclusive proposto lá de tentar até mesmo uma espécie de um benefício em forma de alimento, semelhante a algo que tem em Campinas lá para os aposentados, mas foi rechaçado pelo governo. Mas assim, existiam algumas tratativas nesse intuito aí de tentar proporcionar um ganho também para os aposentados, porque quando a gente falava lá dos 14%, não é só o desconto dos 14%, porque muitas vezes o servidor já não vai aposentar com o salário que ele tinha. Então, ele aposentava com um valor, às vezes, menor do que ele recebia e ainda teria que pagar sobre esse valor. Então, é bem complicado em relação a isso, né, João? Assim, ó, Enio, se você se aposentasse no sistema do INSS, o cálculo era geral, era um total, então o percentual de aposentadoria do que você na prática estaria ganhando era um, e hoje é outro muito menor. E se tivesse no INSS, não há desconto, né, previdenciário, a partir do momento que você se aposentou. E aqui não tinha desconto e passou a ter desconto, e de 14%, uma alíquota muito alta. Então, assim, hoje a gente, por exemplo, esse ano, nós tivemos um reajuste aí de 7%, né? 5,5%. O ano passado foi 7%, esse ano 5,5%. E você pagar uma alíquota hoje de 14%, então você vê assim, do nada começou a pagar 14%. É muito alto. Então, esse ano, por exemplo, aquele que não teve mais o desconto, então os 14% ele viu de resultado no salário dele. Sim, é um ganho, de certa forma, né? Sobrou esses 14% lá. Então, ele teve esses 14% e teve mais os 5,5%. Então, a partir de maio desse ano, ele teve 5,5% de reajuste e 14% da cessão, cessou o desconto. Então, ele percebeu 20% praticamente de reajuste no salário dele, né? Então, a gente falar que revogou, porque a gente, nossa, era um descaso fazer o desconto dos aposentados. Então, era inaceitável para a gente. Então, a gente não aceitava de forma alguma. Quando a gente está lá, fizemos toda a luta, se acompanhou e a gente atrelou isso à campanha salarial e tivemos êxito lá quando estava à frente do sindicato. Mas quem ganhou mesmo foi o aposentado, que na linha de frente, lá na ponta, ele acabou verificando de fato esses 14% de volta no bolso. Justo no momento que mais precisa, né? Porque a gente Justamente. pega, convênio médico, um aumento absurdo, e como as alíquotas são progressivas, geralmente quem está numa idade mais avançada vai pagar mais, então, assim, merecido, necessário. E aí a gente tem... É até bom você falar sobre complicado, né? o convênio médico. O convênio médico, existe uma lei do subsídio de saúde. Mais uma vez, quem paga o subsídio de saúde é a prefeitura, não é o Sumprev. E mesmo o aposentado, ele tem o direito, ele apresenta o plano médico e tal, e consegue ter o pagamento do subsídio de saúde. O que nós tá acontecendo muito hoje é que ele vai lá, apresenta que tem um plano lá no sindicato e não está conseguindo o subsídio de saúde. Eu não sei, assim, a questão dessa prática, e a gente tentou com o governo acertar isso e não tem êxito nessa questão, mas dá o direito, sim, de ter o subsídio de saúde, né? É de direito do servidor. O Sumprev, ele cria essas impasses e não está contribuindo, não paga o subsídio de saúde. Na verdade, ele não paga, ele não está aceitando para lançar esse subsídio de saúde. Porque, na verdade, lembrando que isso não vai ser custeado pelo Sumprev. O Sumprev ele vai pagar o quê? Pensão e aposentadoria. Esses demais itens aí, eles vêm de carreira, então, assim, a prefeitura que tem que fazer a contrapartida, né? Justamente. E tanto é que eu lembro que a gente, inclusive, chegou a propor o lançamento de uma alíquota progressiva também. Assim como o convênio cobra a gente progressivamente, ou seja, quem é mais velho paga mais, a gente propôs à prefeitura, então vamos fazer uma alíquota progressiva também do subsídio de saúde para remunerar um pouco a mais quem tem um pouco mais de idade, porque você pega uma pessoa, sei lá, tem 60 anos,
R$ 800. R$ 800 o convênio. Você pega 250 subsídio de saúde, vai faltar 550. Se a pessoa ganha R$ 2.000, ela vai ter que escolher se ela vai comer e pagar um aluguel ou se ela vai pagar o convênio. Então fica difícil. Justamente. Essa proposta nós fizemos na mesa, né, da campanha salarial na época, e o governo, mais uma vez, colocou como teto os 250. Se fosse o teto 250, nós preferimos manter desse jeito na mesa, né, do que ter uma alíquota progressiva de ser, por exemplo, 50% do plano médico, né? Paga no máximo 50%. Então, por exemplo, que a gente está falando de um plano de R$ 800, pagasse 400. Então, olha, pagar 50% do plano. Mas aí eles não aceitaram e nem seguiu essa proposta em discussão, porque eles queriam pôr o teto como 250. Se o teto é 250, então fica hoje 250 para todos os servidores, que fica de uma forma melhor contemplada nesse momento. Mas a gente não desiste da luta, já tem isso como proposta para as próximas campanhas, e a gente sempre está assim, disposto a enfrentamento e dar o resultado. Importante também que o aposentado tem o direito à cesta natalina. A gente fala cesta natalina, que foi R$ 200, e nessa negociação conseguiu avançar. Nós tentávamos que fosse os próprios R$ 700, que é o mesmo valor que a gente conseguiu do Vale Alimentação, mas então agora em dezembro vai ser o valor de R$ 600, né? Isso assim não vai fazer, não vai fazer, todo servidor tem direito e a prefeitura vai fazer para todos, né? Porque às vezes chega no final do ano, o pessoal liga lá no sindicato perguntando: oh, vai ter? Será que o prefeito vai dar? Não vai dar? Com certeza fará, porque é uma lei municipal. Isso aí é uma garantia que nós conquistamos, né? Então, assim, é um direito nosso. Não, olha, ele está fazendo porque ele é bonzinho, não, é um direito nosso. Nós brigamos muito, lutamos muito e conseguimos isso. Então, a gente tem que saber das conquistas que nós temos. Então, chegar a dezembro desse ano, terá lá R$ 600 na conta. A lei não estipula a data, né? Mas, geralmente, como é uma cesta natalina, a gente entende que tem que ser antes do Natal. E geralmente estão fazendo ali para o dia 23 de dezembro. Então, a gente acredita que, por ser cesta natalina, dia 23 de dezembro, porque também depois do Natal, claramente, se não pagou, tem que pagar. Mas já não perde o efeito de cesta natalina, né? Mas é importante destacar isso aí também, um avanço também para todos os servidores, inclusive os aposentados, que a gente trata em nativo, né? Que eu sempre destacar também assim. Mas continuam servidores, né? Servidor é servidor. Ele não deixa de ser servidor. Ele é servidor ativo e inativo. Então, mesmo que ele está aposentado, ele é servidor inativo, né? Então, ele sempre vai ser servidor. Certo. Voltando aí, Jobs, a questão previdenciária, é importante também lembrar que o sindicato ele tem uma cadeira lá no Conselho Administrativo no Sumprev, a Cida que está lá. Cida, inclusive, assumiu aí a presidência do sindicato aí temporariamente durante o afastamento do Jobson, e é uma pessoa de luta que está lá defendendo o interesse do servidor. O Conselho Administrativo ele é responsável pela tomada de decisão aí dentro do Sumprev, mas eu costumo falar que o exercício de fiscalização, ele não é só do Conselho Fiscal, mas é de todo o servidor, porque ele é nosso, para a gente aposentar. Então, o sindicato também sempre atuou ali na cobrança, na fiscalização, seja através da CIDA enquanto conselheira, seja enquanto entidade sindical, fazendo e levando os questionamentos que têm que ser feitos. E tem mais alguma coisa, Jobs, em relação a isso lá, do posicionamento de vocês dentro do sindicato lá, junto ao Sumprev, alguma coisa que vocês têm cobrado, com alguma coisa que vocês sintam que precisa melhorar, precisa avançar? A gente zela sempre pela transparência, né? Hoje a gente sempre tem feito esse acompanhamento, a Cida é parceira, companheira, hoje está à frente do sindicato, né? Eu estou licenciado, então ela que está à frente lá, e ela é do conselho, indicado pelo sindicato, como você falou, mas vale também que é o conselho fiscal e o conselho administrativo, ela faz parte da indicação do conselho administrativo. No conselho fiscal, eu já fiz parte do conselho, igual eu falei em outro momento, hoje eu sou o primeiro suplente. São 3 pessoas do conselho, ele tem 3 membros do conselho fiscal, e a gente, assim, briga que aumente essa representação. O conselho fiscal, o sindicato, ele não tem representação. Então, a gente zela e preza e trabalha para que aumente essa cadeira no Conselho Fiscal e que tenha uma indicação também do sindicato.
no Conselho Fiscal. Do Conselho Fiscal sai o Comitê de Investimento, né? Um membro do Comitê de Investimento faz parte do Conselho Fiscal também, e o Conselho de Investimento ele é indicado pelo governo, de certa forma, né? Porque o Conselho de Investimento ele sai da indicação da superintendência, na verdade, que é ligado ao governo. Então, também, assim, o valor nosso que é depositado, que fica no fundo lá de previdência, fala assim, no caixa lá ele é administrado de certa forma pelo governo. E o comitê de investimento que vai gerar as políticas, aprovar as políticas de investimento. Então, é por isso também que a gente fala em defesa de ter essa indicação do sindicato como representante da categoria, está de fato presente nas políticas de investimento do valor que tem hoje de fundo realmente lá. A gente sabe hoje que é positivo, a gente sabe que a gente está acompanhando, mas a gente quer de fato estar presente lá na discussão das políticas de investimento também. Então, a gente fala da indicação do sindicato na composição também do Conselho Fiscal. Isso é importante para a gente acha que o servidor público ele será melhor representado tendo lá uma cadeira do sindicato também no Conselho Fiscal. É importante falar, que eu já mencionei isso inclusive no outro vídeo, porque não é uma questão pessoal, porque hoje a gente tem bons conselheiros lá. Sim. Só que assim, como a prerrogativa legal é essa, de repente, numa troca de gestão, a gente não tem a garantia de quem vai ocupar essas cadeiras e há preocupação, porque isso governo entra e sai, mas o servidor ele continua. Então tem essa preocupação, porque é dali que vai custear nossas aposentadorias. Então, deixando bem claro que não em relação à pessoa, mas sim a forma como constituído, até mesmo para garantir que no longo prazo a gente vai ter a permanência ali de pessoas que realmente estejam interessadas com isso. Até importante destacar isso, porque justamente enquanto são boas pessoas, bons conselheiros que estão lá, a gente não tem problema. Então, para evitar que tenha problema, já tem que preparar essa questão para que não haja realmente, né? Que sempre por zelo mesmo. Por zelo a gente defende isso, né, Enio? Porque assim, se tiver acontecendo problema, vai ficar nítido. Fala, poxa, bem que poderia. Então já vamos preparar para que não aconteça. Então, assim, acho que é bem legal fazer esse destaque, né? Que não é nada pessoal, e hoje o comitê está bem, o próprio fundo de previdência, o valor capitalizado de investimento está bom, está positivo, então é importante saber. Então a gente zela também para que mantenha assim, mas que haja mudança nessas questões que a gente está tratando de número de representante que tem uma cadeira lá do sindicato também. Legal, Jobson. E além disso, a gente já questionou um pouco sobre, às vezes, a demora da aposentadoria, do fluxo desse trabalho aí. Acho que vocês devem, mais do que eu, ouvir algumas reclamações em relação a isso. O que você acha? Essa é uma questão que pega bastante, que pesa bastante. O fundo de previdência, a administração dele ali, a gente vê que falta servidor de carreira, falta funcionários lá, então assim é um pouco precarizado também. A gente começa até da estrutura predial, estrutura de equipamento, um programa para cálculo de aposentadoria e estrutura de funcional mesmo. Isso vai refletir no tempo de espera do servidor, né? De cálculo, né? Aí chega lá, tem processo, e aí a morosidade. Lembrando assim, se você vai lá, protocola, faz o pedido de aposentadoria hoje e levar 6 meses para sair sua aposentadoria, diferente do INSS, você não terá 6 meses retroativo. E você tem que continuar trabalhando esses 6 meses. Então, de certa forma, você está penalizado, porque você não vai receber os 6 meses retroativo ao seu tempo, que estaria, por exemplo, olha, eu pedi em janeiro, saiu agora, deferiu lá de janeiro. Só que, você trabalhou de janeiro até agora, não vai receber o retroativo, se fosse no INSS, por exemplo. Essas diferenças é importante saber, porque falar, eu estou trabalhando aqui, mas se eu pedir aposentadoria e demorar 1 ano, eu vou ter 12 meses. E o pessoal vem aqui no sindicato reclamar, que chega lá, estou no sindicato, fui lá no sindicato e eu pedi aposentadoria e não recebi o retroativo. Faz 1 ano que saiu minha aposentadoria agora. Eu tenho direito ao retroativo? Nesse formato, não tenho direito ao retroativo. Então, Enio, a gente fala assim,
que a gente preza que o Conselho o próprio Sumprev precisa aumentar a estrutura, precisa ter concurso para funcionário lá dentro do Sumprev, né? Pessoa especializada em cálculo de aposentadoria, precisa ter uma estrutura melhor. E tem alguns municípios que a gente faz o acompanhamento e ele consegue saber quanto tempo o servidor acessa a página Uma dele lá. calculadora igual do INSS, Isso. né? E consegue saber, porque ele lança o tempo dele lá e ele vai conseguir saber quanto tempo falta para ele aposentar. Então era importante ter isso aí. Hoje existe muitas tecnologias, mas precisa ter a vontade de fazer, o olhar específico para o servidor, né? Porque o servidor tem que entender. Primeiro assim, qualquer governo, independente de quem, o Sumprev ele é do servidor. Sim. Né? Troca prefeito, não troca. O Sumprev é do servidor. Então, nós, servidores de carreira, temos que ter essa consciência. Então, o Sumprev, o servidor que está lá, ele tem que atender bem o servidor que vai lá em busca de informação. Né? Não é nada escondido, não precisa maltratar, não precisa fazer nada. É só atender. Quem busca o Sumprev busca para informação previdenciária, principalmente no quesito de aposentadoria. Hoje, os servidores estão ali na base, sem saber quando que vai aposentar, como que funciona, qual que é a lei, por que isso e aquilo. Então, assim, se existisse isso, aqui no município, facilitaria em muito. Né? Às vezes a pessoa entra com o pedido só para daqui a 3, 4 meses saber, não, você não tem o tempo ainda. E aí você começa tudo de novo. E é frustrante para o servidor. Às vezes o pessoal sempre me pergunta, olha, minha situação assim, assim, assado, quanto tempo falta para aposentar? Eu falei, gente, eu até fico um pouco preocupado de falar, ó, falta X ou Y, porque tem uma série de variáveis envolvidas nisso. Tem gente que tem tempo no setor privado, tem gente que tem tempo num outro regime próprio de previdência. Então, às vezes, dependendo da situação, compensa a pessoa pagar, seja lá no INSS, para ter 2 aposentadorias. Às vezes, a pessoa vai ter que trazer tempo daqui para lá. Em alguns casos, quando tinha que pagar os 14% aqui, tinha até servidor que levava o tempo daqui para o INSS para conseguir aposentar. Então, cada caso é um caso, são muitas especificidades, e eu acho que é importante ter esse trabalho, inclusive, Jobs, fica de uma sugestão lá para o sindicato, promover alguma coisa no sentido de fornecer aí um auxílio de planejamento previdenciário para o servidor, já que a gente não tem uma política pública hoje que garanta isso, de orientação, de vamos calcular o seu caso especificamente, vamos simular qual que é a melhor situação para você. Então, infelizmente, como o poder público não fornece isso para a gente precisa pensar em meios alternativos proporcionais para o servidor, até mesmo para ele ter uma maior segurança ali na hora de tomar a decisão, né? Justamente. É por essas políticas, né, que são políticas públicas que deveriam ser necessárias serem aplicadas, né, para facilitar o dia a dia. Porque a gente tem que pensar, enquanto o servidor ele deixa um local de trabalho para ir lá verificar, ou até quando ele vai no sindicato para verificar isso, ele deixou o local de trabalho dele. E é uma questão pessoal, e tem que ser ele. Né? Como Sim. você disse, ele tem que ir lá, porque é da vida dele que está se tratando. Então ele vai lá, desde que hoje, se tivesse um simulador no próprio site, hoje todo mundo tem celular, internet, então você conseguiria ali acessar sua vida profissional e lançar os períodos como um simulador do INSS. Ah, tá. Já começa a ter uma base de quando é a possibilidade dele aposentar ou não. Né? Então, assim, ele passa a ter conhecimento na mão ali, no computador, no amigo do lado, que às vezes a pessoa não faz, mas o companheiro de trabalho faz. Então já começa a ter uma visão melhor da possibilidade da aposentadoria. Como não tem hoje essa estrutura, o sindicato fornece, se for no sindicato, vai ser atendido, agenda lá e vai ter esse amparo lá no sindicato. Então essa é a importância do trabalho do sindicato também. Então, assim, é importante, pode buscar o sindicato vai trabalhar de portas abertas, né? A gente tem esse mérito lá, da gente tem sempre procuramos avançar muito e melhorar no dia a dia o atendimento lá no sindicato. Então, assim, busca o sindicato, vai tirar todas as dúvidas, esclarecimentos, os diretores estão todos lá à disposição. Então, acho que é importante a gente fazer esse destaque também da importância da vida profissional, mesmo que tiver aposentado, buscar o sindicato também. Legal, Jobs.
Bom, eu acho que é isso. Você tem mais alguma consideração para fazer? Quer falar mais alguma coisa? Fica à Queria vontade falar aí. só da questão da aposentadoria especial, né, que é a questão também que é uma questão previdenciária da aposentadoria especial dos guardas municipais, principalmente, né, que a gente tentou sempre estar regulamentando essa questão da aposentadoria especial, mas ele é um assunto bastante longo, complexo, daria para fazer assim uma hora fazer um bate-papo exclusivo da aposentadoria especial, mas só para dizer que a gente tem trabalhado para isso também e continuando na luta aí no dia a dia, na defesa dos servidores, dos aposentados, que a gente sempre tem que destacar a importância daqueles que já passaram, né? E a gente um dia vai passar também. Sim, Então, a gente tem que construir, preparar no dia a dia de hoje para que lá na frente a gente prepare para a gente estar aposentado também e desfrutando. Porque eu acho que é importante a gente destacar aqueles que já contribuíram até aqui. Então, não é porque eles passaram que agora a gente vai passar por cima. sim. Então, é importante a gente sempre fazer esse destaque. Então, um abraço a todos aí. Eu acho que já dá para Foi legal o deixar bate-papo. um bate-papo aí marcante. Obrigado pela Obrigado oportunidade pelo aqui de convite, estar Gelson. participando sempre. Valeu. E tamo junto aí. Até Valeu. mais. Um abraço a todos. Valeu, pessoal.